Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. CBN, eleições 2018. Dez e 10, hoje no nosso Papo de Redação, dois convidados ilustres aqui da CBN. A gente quer agradecer o Laureano Secundo, atendeu o nosso convite, vem falar conosco aqui no Papo de Redação, e o Edivaldo Bittencourt. Laureano Secundo, do site de notícias Diário Digital, Laureano. Bom dia, e da TV Record, TV MS Record. A gente quer agradecer a diretoria do Diário Digital, agradecer a diretoria da TV também por liberar você, por você vir aqui fazer com a gente, dar essa contribuição para a gente avaliar o cenário político. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para tentar passar uma coisa que tá difícil, tentar compreender também, né, Júlio? Tá difícil de entender. Complicado. E descobrir o que está acontecendo aí. Vamos conversar. E o nosso outro convidado aqui também, muito obrigado, Edivaldo Bittencourt, do blog O Jacaré. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, obrigado. Como disse o Laureano, né? A gente achou que na outra vez que eu vim o cenário confuso seria só nacional, e nós estamos aqui no local também turbulento, né? Complicado. Acho que a gente vai ter um mar revolto até o dia 7 de outubro. Lucas Mamed, dois convidados ilustres. Você viu? Prazer estar aqui também, de novo. Laureano, a gente entra na fase final, né? Hoje, quarta-feira, nós temos quinta e sexta, porque sábado os partidos têm que dizer o seguinte: nós temos isso, e vão apresentar o que é que eles conseguiram abocanhar, barganhar, atrair para si. Hoje, se nós tivéssemos que fazer uma avaliação, que partido você acha que está numa situação melhor? Se é que algum pode se dar ao luxo de dizer que está numa situação melhor. É difícil. Por exemplo, se a gente vê o PMDB era o André, no final de semana falou que ia ser a Simone, né? Que ele desistiu, mas não desistiu nada, não. Você acha que não também? Não, o André vai continuar sábado tentando reverter a situação dele, a prisão, né? Tentando se liberar, e vai terminar, porque assim, tem a convenção, aí tem até o dia 10, tem 5 dias para 15 dias, né? Então é mais ainda, para apresentar a ata, e até lá pode mudar. Ou seja, não acaba sábado. Não acaba. O jogo, sábado. na verdade, começa sábado. Exatamente, tá bem assim, você definiu bem, começa sábado. E vale também pro DEM, que o DEM tá totalmente dividido. Mas o DEM me parece, Laureano, se eu estiver enganado, você me corrija, parece que tá com um pé lá dentro do PSDB, o outro já no ar para pisar lá, ou eu tô enganado? Ele tem a metade do DEM quer, e a outra metade quer ir com o André. E tem mais um outro detalhe que está influenciando não só o DEM, mas é a questão de eleição de bancada federal. Os partidos precisam eleger em nove estados, se eu não me engano, deputados federais por uma questão de sobrevivência em Brasília. E o DEM tem esse papel. Precisa de 22 mil votos aqui no estado para fazer. Então, é o mínimo que eles precisam. Então, isso aí, quando chega lá em Brasília, e eles falam, bom, e deputado federal? Como é que tá a situação lá no estado? Mas não tá. Aí a conversa volta a estaca zero. Então, tá chegando, acho que até sexta, ou sábado mesmo, vai chegando muita orientação da direção nacional dos partidos, e que pode mudar, sim, o quadro aqui. Lucas Mamed. Eu queria ouvir o Edivaldo também em relação a isso. Tem algum partido aí que está numa situação boa, Edivaldo, na sua avaliação, ou está todo mundo numa situação complicada? Eu acho que o que tem? Que as pessoas têm uma ilusão, né? Por exemplo, o Reinaldo tá fechando com todo mundo. Eu ia falar com Deus de todo mundo, tirar Deus dessa história. Tira Deus. Vamos tirar Deus da política. A gente neles também. Ainda mais da política brasileira, né? Manter Deus distante dessa porcaria, melhor. Que infelizmente tá deplorável o estado, né? Mas eu acho que o que as pessoas façam assim, por exemplo, a gente tem vários antecedentes que fechar a aliança com todo mundo não é máquina. Aliança e vários partidos não indicam, não garante reeleição nem eleição de ninguém. E o Reinaldo, ele tem todos os indicativos para ser o primeiro aqui no Mato Grosso do Sul, a ser o primeiro governador a não ser reeleito.
É uma possibilidade que você vê? Eu acho que ele corre, o Reinaldo, ele faz a articulação de olho nesse risco, para não ser o primeiro governador e não conseguir a reeleição no Mato Grosso do Sul. E eu acho, porque, por exemplo, em 2012, o Giroto tinha dinheiro, tinha 15 partidos. Tinha prefeitura e governo do estado, né? Não, eu ia chegar nisso. Ele tinha o PCdoB, que é um partido comunista, e tinha o DEM, que é a direita, né? E até o pessoal do Bolsonaro apoiava o Giroto em 2012. E tinha o Nelson, que era prefeito. Eu não sei se o Nelson quer que eu ligue ele ao Giroto hoje. E o Nelson tinha 84% de aprovação. Na época já confiavam ser a história de volta. Não se consegue. Não consegue. Não tem jeito. O André era governador, tinha 80% de aprovação. O que deu errado no Giroto? Elegeram o Bernal, né? Que não tinha era ninguém. Partido único. Só ele e um pastor, né? Não sei se pode chamar o Olarte de pastor ainda hoje, porque acho que ele aposta mais em outras coisas que em Deus. E não ganhou. 2014. E o Giroto quase não foi nem pro segundo turno, né? Exatamente, foi por um triz, né? Que o Reinaldo não passou. Então vamos agora ligar. Permita-me, Edivaldo, fazer uma correlação entre Bernal, aquela eleição, com essa eleição. Nós temos não é um Bernal, mas alguém que ocupa talvez o mesmo posto aí da renovação, que é o juiz Odilon. Estaria caminhando mais ou menos a eleição este ano para uma possibilidade da gente repetir a história? Odilon, ele conseguiu, no início, todo mundo apostou que ele seria o Bernal, que ia ficar só PDT, ia arrumar um pastor aí para ser de vice e fechar o arco. Só que o Odilon ele conseguiu fechar por enquanto, né? Então, trabalhando nos bastidores. Sábado vai anunciar novos parceiros ainda, né? Novas alianças. Eles dizem que vão, né? Mas pelo menos já garantiu dois, né? O Podemos e o PROS. Disse que o Podemos estava recuando, até que o Chico Maia desistiu também da candidatura ao Senado, anunciou que desistiu. Complicado pro Chico Maia fazer uma campanha também, né? A estrutura é muito grande, partido com pouca estrutura. O Chico Maia quer fazer campanha sem gastar dinheiro, né? Todo mundo quer, né? Repetiu o Dagoberto de 2010, né? Que o Dagoberto perdeu pro Moca. O Moca. O Moca e Delcídio, né? Exatamente. O Dagoberto, em 2010, ele não gastou um tostão. E foi mais de uma pessoa que eu vi reclamar que o Dagoberto queria que a pessoa trabalhasse. Ele ficou muito tempo na frente naquelas. Quando o Zeca passeava no estado, o Dagoberto pegava carona. Você entendeu? Então, a estrutura do senador é majoritária. E o Chico Maia queria que o cargo de senador caísse no colo dele. Só voltando rapidinho para a questão das coligações, até porque a gente questionou aqui o presidente do partido, do PSDB, o deputado Beto Pereira, que a exemplo da Nacional, o PSDB aqui está montando uma aliança muito ampla, às vezes com partidos que pensam diferente, né? E isso leva a crer, para muitas pessoas, que isso é um problema, já que ele teria já acordos antecipados, né? Antes de começar a governar, o que poderia causar problemas para ele quando ele começasse a gestão. Por exemplo, já tendo se comprometido com cargo, secretaria, daí acaba que ele não governa. Quem governa são os partidos que fizeram a coligação com ele. Vocês veem o risco disso acontecer, tanto aqui quanto nacionalmente, já que o PSDB Nacional também fez uma aliança bem ampla? Normalmente, quando se faz aliança, já se faz contando que já ganhou a eleição, né? E não é bem isso. Por exemplo, o Reinaldo, tudo quanto é pesquisa, se vira ganhar, né? A gente vê o Reinaldo em segundo, terceiro lugar. É verdade. O Alckmin também, ele tá em uma quinto, pesquisa sexto, ou outra, não, são todos. E nós não vimos nenhuma pesquisa em que o Reinaldo Azambuja lidera. Pelo menos eu não vi. Não, mas tudo bem, gente, mas vai chegar na hora da eleição, ele vai ter o tempo de rádio gigantesco, maior que todo mundo, vai ter um tempo de TV maior que todo mundo. O que não dá vai nada. Vai ter mais dinheiro, o que não dá garantia. Não dá garantia, mas ajuda. Mas o grande problema do Reinaldo, que, por exemplo, ele vai mostrar lá eleitoral que os jornais já mostram hoje. Os jornais fazem campanha aberta pro Reinaldo há 3 anos. Só falam pontos positivos do Reinaldo. Né? Por exemplo, nessa questão da aliança, eu acho que o que menos preocupa, em nível nacional, ela pesa mais que local. Por exemplo, essa questão da divisão, como que a gente diz? A segmentação do governo. Por exemplo, o Alckmin, ele se comprometendo, ele conseguiu menos aliados que o Reinaldo conseguiu muito mais. Mas alguns partidos já fazem parte da administração do Reinaldo e o Reinaldo ele conseguiu impor um pouco do André, por exemplo, que poucos partidos conseguiram cargos no governo dele, né? Solidariedade tem cargo de segundo escalão. O PPS é o único que tem de primeiro, é isso? Eu estou enganado?
Eu acho que só é de primeiro só. Só o Ataíde. O resto tá tudo tucano. É tucano na fazenda, tucano na educação, tucano na saúde, tucano. É um ninho. Acho que ele consegue manter isso? O problema todo é o seguinte, é que é mais difícil, às vezes, se tornar candidato do que ganhar a eleição. E eu vou explicar. Boa. Mas ele já porque na hora da articulação, quem tá no poder interfere nos outros, impede o outro de conseguir. Isso. O Bernal teve o Olarte ganhou de presente de grego Olarte de vice. Por quê? De Troia. Por quê? Porque ele tentou, eu lembro bem no último dia, ele arrumava um candidato a vice e o André lá tirava. Então quem tá no poder acaba atraindo o maior número de partidos mesmo. Então, porque agora, nesse momento, nesse primeiro turno, é a eleição para deputados. Deputado estadual, deputado federal e senadores. Eles estão preocupados com isso. Os deputados, eles não estão preocupados com o governador, não. Concordo. Entendeu? Então eles estão preocupados com a eleição deles. E como é que eles fazem? Eles querem ir para um lugar onde tem dinheiro. E quem tem dinheiro? Quem está no poder. Pode olhar o PT quando foi poder aqui, tinha maior número de partidos apoiando ele. O PT, num estado conservador, esse negócio todo. Então, nesse momento agora, o foco é a eleição de deputado estadual, deputado federal e os senadores. Tá. Eu só queria corrigir um negócio. O PT não tinha maior número de partidos apoiando. Era o PDT, PR. Em 2002? PDT, PR e PCdoB. Tem mais, não, teve mais, gente. Nossa, o PT tinha um caminhão, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Laureano, eu quero saber o seguinte, nós temos aí Arfuche dizendo que quer ser candidato ao governo, que vai ser candidato ao governo. Nós temos o candidato do PSOL, o João Alfredo, o candidato do PT, o Humberto Amaduti, ou seja, parece que o quadro deu uma mudada com a entrada do Arfuche aí. A gente precisa avaliar. Por exemplo, a gente vai ter ideia, assim, clara, já na segunda quinzena de agosto. Porque agora, tudo quanto é pesquisa que foi feita, ela foi levando em consideração o André, que pode nem estar entre os candidatos. No quadro, né? Aí você tem que tirar o André, e que reflexo que isso tem? Aí você tem o Arfuche, era candidato ao Senado. E bem avaliado, inclusive. Ele saiu bem ao Senado. Agora precisa ver se vai ter esse mesmo potencial quando for para o governo. Ele poderia ser o segundo voto da pessoa que foi entrevistada. Vamos colocar assim agora para governo, muda o quadro para ele. Muda o quadro. E outra coisa, a gente tá falando a questão de tem apoio disso, tá conquistando apoio daquele. Às vezes, menos é mais, né? O Collor ganhou sozinho para presidente. Tem vários exemplos de candidatos que conseguiram se eleger com pouca aliança ou com nenhuma, né? E porque às vezes o resultado que tem na cabeça do eleitor, junta tudo ali, é exatamente o contrário do que o cara tentou. Ele junta um monte de gente, aí o eleitor fala, mas todos esses caras de novo? Não, mas tá acontecendo isso por enquanto, né? A capacidade do PSDB de fazer alianças não vem se refletindo nas pesquisas. Perguntei hoje pro presidente do PSDB aqui, Beto Pereira, colocar o Murilo de vice. Murilo foi vice do André. Pega bem isso, Edivaldo, na sua avaliação? Murilo Zawitch, vice de Azambuja. Murilo Zawitch, vice de André lá no passado. Como é que você avalia? Você acha que o eleitor vai avaliar isso bem? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu acho que fica ruim pro Reinaldo, pode ficar até bom que tem um representante da região sul de Dourados na chapa dele. Você considera que o eleitor pode não ligar para isso? Não. Acho que pro Reinaldo ele pode ter um ganho, mas o Murilo fica ruim, né? O cara não evolui, vai ser vice a vida inteira, tipo SBT com a Globo, né? Tá contente em ser vice. Olha a analogia. O meu problema é com o Murilo, com o PSDB e com a Globo. E não existe, assim, essa história. Fulano de tal, aí vai dar voto da região. Não, gente. Isso aí também eu não acredito. O nego não é dono do voto. Não é. E o Murilo, sem falar que o Murilo não fez uma gestão boa na prefeitura de Dourados. Eu vejo uns candidatos à presidência assim, uns do Nordeste. Não, eu gostaria de um vice com um perfil empresário do Sudeste. Mas quanta especificidade, né? Por quê? Que mágica é essa que um vice do Sudeste vai dar para sua campanha? As pessoas, como é que é isso, né? O vice, ele fez um papel fundamental pro Lula em 2002. O Lula tinha aquela fama de radical. Atenuou isso. Petista, o Lula teoricamente tinha os trabalhadores e precisava ter um verniz de mercado, e foi o que o José de Alencar serviu para ele. Isso.
né? Em alguns casos, o vice, por exemplo, o Alckmin, o grande erro do PSDB nas outras vezes, ele sempre escolhe um vice pior, por exemplo, coloca o Agripino Maia, gente, um cara boquirroto lá não sei onde, entendeu? Se ele pegar um cara, por exemplo, o ACM Neto da Bahia, por exemplo, eu acho que teria muito mais faz um barulho maior, né? O próprio deu sítio aqui em 2014, né? Ao colocar o Londres. Pois foi uma boa escolha também, né? Deu, né? Infeliz, porque o Delcídio tinha que colocar alguém de Campo Grande, já que ele era bem do interior, e alguém jovem, alguém trouxe outro do interior, né? Exato. Ele não se preocupou com isso, achou que ele estava no bolso, a arrogância dele da época. Aliás, tá todo mundo se preocupando um pouco mais com o vice, né? Agora. Porque a gente está passando aí por um momento em que o vice um vice-presidente é presidente. Então, assim, começam a olhar. E nós de Campo Grande temos um segundo motivo, né? Que foi a Prefeitura de Campo Grande na gestão passada também. Mas temos um terceiro também, né? Nós temos 2 candidatos que estão investigados. Eles correm o risco de ser afastados no decorrer do mandato. Que é o Reinaldo e o André. O André mesmo desistindo. Ele ainda não é. Então, se o governador for afastado, aí como que fica, né? O vice vai assumir. O eleitor tem que votar 2 candidatos. Nessa eleição, o eleitor tem que votar de olho em 2 candidatos a governador. Ou seja, ele está votando um sabendo que o outro pode assumir. E sem contar que vai ser uma campanha relâmpago. Muito rápida, né, Laureano? Ela começa, se eu não me engano, o horário, porque as pessoas falam que o horário eleitoral ninguém vê. Não, mas e hoje em dia o horário eleitoral ele vai ter uma função que vai ser um pouquinho maior ainda, que é o seguinte, é das redes sociais. O cara vai colocar lá na TV e vai passar pro WhatsApp. Vai ser muito mais dizem amplo, que a Marina tá pensando em usar os 8 segundos que ela vai ter, não para fazer qualquer tipo de propaganda, mas para chamar para redes sociais. E assim como ela, outros candidatos que terão pouco tempo também estão pensando É uma situação nova. A gente não sabe o que isso vai ter Porque é difícil mensurar. É difícil. Porque hoje em dia todo mundo tem um aparelho celular e se comunica com o mundo. WhatsApp. A eleição do Apesar que o WhatsApp vai ser difícil você se comunicar, porque houve uma limitação de 20 pessoas que você pode mandar uma mensagem por vez. Então o WhatsApp. Mas Laureano, complicou bastante. Você vê 20 manda para 20, que manda para 20. Nos Estados Unidos, onde a proporção de pessoas que utilizam o WhatsApp, o Facebook é menor do que no Brasil, essas redes já foram fundamentais para definir a eleição. No Brasil, com certeza, tem redes assim, o brasileiro é o que mais usa, o Brasil e a Índia. É verdade. O que mais usa as redes sociais. Então, com certeza, vai valer muito mais o que distribuir no WhatsApp ou no Facebook do que a hora eleitoral. É isso que o Laureano falou. Você acha que vai valer muito mais? Acho que pode ter uma importância diferenciada, mas você acha que vai valer muito mais? Vai ser decisivo. As redes sociais nas eleições deste ano vão ser decisivas. Bom, são 10h30, a gente dá aquela paradinha pro repórter CBN, porque depois do repórter CBN, nós vamos continuar conversando aqui com Edivaldo Bittencourt, jornalista, Laureano Secundo, jornalista, e nós vamos falar de prisão de André Puccinelli, nós vamos falar das declarações que o Delcídio fez aqui na CBN, de que ele vai subir no palanque do MDB, de que ele não considera o governo de Azambuja um governo bom, enfim, tem muito assunto pra gente debater aqui, bater papo até 11h da manhã, no nosso Papo de Redação, 10h31. Com os nossos convidados, Laureano Secundo e Edivaldo Bittencourt. Laureano, quero perguntar para você o seguinte: essa semana a gente recebeu aqui o Delcídio Amaral, que esteve em outros veículos de comunicação também aqui no estado, e ele foi muito claro aqui. Ele disse o seguinte: vou tentar fazer com que a justiça me dê logo o aval, já que a justiça me inocentou, para eu ser candidato ao Senado e voltar para o Senado da República, onde, segundo ele, não deveria nem ter saído. Ponto, esse é um ponto. Ele disse que se não conseguir, vai disputar a prefeitura de Campo Grande em 2020. Ou seja, ele já antecipa o cenário de uma eleição daqui a 2 anos, né? Ele falou assim, 2020, eu tô aí. Vereador, ele não vai ser candidato, né? Então a gente tem que fazer a leitura, né? Como é que você vê a volta do Delcídio pro Senado? Tá tentando reconstruir o caminho dele, né? Por exemplo, hoje ele não pode ser candidato, porque ele está inelegível. Vai tentar uma cautelar. Pode ser eu acredito que não dê tempo, mas nesse quadro maluco do jeito que tá. Vai que. A gente não sabe, né? Só Deus sabe, né? Mas entendeu? Mas ele tá reconstruindo o caminho dele. Então, é o seguinte, eu acho que ele vai participar, já está participando do processo eleitoral. Tá, eu disse aí o seguinte, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Você consegue ver alguma densidade política ainda nele? Pra mudar alguma coisa? O Delcídio, em primeiro lugar, ele saiu do PT, que foi o partido que ele se elegeu, o partido que ele participou, inclusive, foi o segundo homem da República já no finalzinho da administração da Dilma.
Ele era o porta-voz do governo. Então ele tem que apagar isso. É o líder do governo do Senado, né? Então ele tem que apagar isso, reconstruir, vai ter que chegar, a hora que ele for candidato, ele vai ter que chegar pro eleito, o cara que votou nele, votou naquele Delcídio, do PT. Agora, então, ele vai ter que reconstruir. Agora ele vai ter que chegar no eleitor e falar, não, eu não sou mais aquele. Entendi. Agora eu sou outro. Então, quer dizer, ele tem que se reapresentar, se reconstruir mesmo. Se não conseguir agora, tem 2 anos para trabalhar isso, né? Eu acho até que fica mais fácil para ele daqui 2 anos. A gente não sabe que quadro que vai tira ter. Muita gente da zona de conforto, né? São 2 anos complicados. Ele falou uma coisa também, Edivaldo, que me chamou a atenção. Deixa eu perguntar para ele o seguinte, ele me falou, eu perguntei, mas o senhor pode caminhar com o Odilon nessa eleição também? Ele falou, não tem problema nenhum, tudo vai depender do partido, onde o partido me indicar eu vou. Então o Delcídio quer navegar aí, nessa eleição. O Delcídio, ele está colhendo o louro assim, porque ele realmente foi vítima da injustiça. Eu até coloquei lá quando fiz a matéria, colocando injustiça, o pessoal falou, o cara foi sentimental, não sei o quê. Aí reconheceu o negócio, teve um erro ali na prisão do Delcídio. Né? Isso daí é um fato consumado, reconhecido pelo juiz lá de Brasília, o Ministério Público pode recorrer disso. Só que o Delcídio foi absolvido de uma ação. E que realmente foi a que levou todo o processo de cassação dele. Só que o Delcídio não virou santo. E o política não tem santo, né? Não tem santo, e o Delcídio tem uma situação pior. Ele é réu do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é igual a nossa justiça aqui do Mato Grosso do Sul, que demora 10 anos para dar uma sentença, ou 20 anos, ou 30. Ou nem dá, né? Ou nem dá, né? Some. Então, o Delcídio, com certeza. Não, até o Sérgio Moro só tem um processo da Lava Jato, né? Como Delcídio, melhor é para ele, na minha opinião, por isso que eu disse que discordo totalmente do Laureano, é esse ano. Que em 2020, com certeza, já vai estar condenado, porque o Sérgio Moro não tem sido passando uma dama na cabeça de ninguém. Existem documentos e provas contra ele no caso da Passadina, né, da refinaria dos Estados Unidos. Então, e fora outras ações. Então, o Delcídio, para ele, o melhor momento é esse. Eu acho que ele tem que aproveitar mesmo, porque ele até tentaria a medida cautelar, que eu acho difícil dele conseguir, mas eu acho que a chance do Delcídio é essa eleição. Porque se ele tiver condenado sentença, ele corre o risco de ser preso, porque o Sérgio Moro condena e prende, né? Não é igual que acontece aqui no Mato Grosso do Sul, que se condena, até em segunda instância a pessoa está solta, fazendo campanha, tocando violão em presídio para amiguinho, entendeu? Não, é que o Delcídio também ele tem essa questão, você está colocando com relação aos outros processos e tal, né? Mas ele tem uma... A gente tem que levar em consideração que tudo que aconteceu, eu vou falar um negócio aqui que pode até, muita gente vai me xingar, me jogar pedra, mas a Lava Jato, ela tem seu cunho político. Me desculpe, tem ali, tem muita coisa. É o primeiro passo, mudou de partido, né? Já pode ser então tem ali. Então, a partir de 1º de janeiro, o país vive uma outra realidade. Seja qual for o presidente eleito. Porque vai chegar uma hora que vai ter que parar com isso aqui, porque precisa reconstruir o país. Hoje a gente não tem nem ideia de como é que está o país hoje, economicamente. A gente não tem. Por exemplo, aqui no estado, a gente vê um negócio, tirar aquele dinheiro lá dos precatórios e tem que ser devolvido aquele dinheiro. 300 milhões de reais praticamente. Não, 1 bilhão e 400 milhões. É o dos precatórios, 1 bilhão e 400. Da onde que vai sair esse dinheiro? Não vai sair, porque não tem. Mas tem que ser devolvido. Sim. E agora? Como é que a justiça vai fazer esse dinheiro aparecer? E tem um monte de coisa. Esse governo Temer aí, só Deus sabe o que eles fizeram. Ou nem Deus, né? Deus deve ter virado o rosto, porque não quer nem saber disso aí. Vamos partir para um assunto agora que é a pauta da semana. Prisão do Putinelli. Vocês acreditam que Putinelli, se sair, tem alguma chance de enfrentar o Odilon, de enfrentar o Azambuja em igualdade de condições? Vamos tirar a Simone do cenário. Vamos colocar que o André vem para disputa de verdade e com apoio de Delcídio. Aí eu queria fazer essa ligação agora. Laureano, você vê alguma possibilidade aí do eleitor seguir André e Delcídio? Olha, o André, ele é um animal político. Ele é político, ele está jogando, ele sobreviveu até agora. Mesmo com a prisão, ele está sobrevivendo politicamente. Você acha que está sobrevivendo bem ou não? Olha, para a situação está sobrevivendo bem, é mais ou menos parecido com o Lula. Só que ele tá com o filho preso junto, né? Exato, mas ele está sobrevivendo. Hoje em dia você vê a Simone, foi colocado o nome da Simone. E não apareceu. E não vai. Os caras ainda dentro do PMDB existe um consenso de que o nome melhor é o do André. E ele só está candidato porque não tem outro nome melhor que o dele. Não é preso ou não. É a mesma coisa dentro do PT. Você olha pro PT.
vê o Lula e olha pro lado do Lula, você não vê mais ninguém. São animais políticos e sei lá, e cabeça do eleitor, cabeça do povo é um negócio diferente. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro, ele fala um monte de besteira cada vez que pergunta qualquer coisa para ele. E ele continua liderando pesquisa. E não adianta você brigar com o cara que vota nele. Não adianta. De volta. Do André, eu acho assim, como o habeas corpus dele caiu pro Dias Toffoli, muita gente aposta que ele vai ser libertado essa semana. Né? Que o Dias Toffoli, ele tem uma... Você acha que ele pode sair da cadeia direto para a convenção? Eu tenho um entendimento... Não tenha dúvida disso. Eu tenho um entendimento de que muita gente critica, mas assim, é um entendimento, é uma linha do judiciário, né? Que é um direito constitucional, que enquanto você não foi condenado, você tem direito à liberdade. E o André, teoricamente, teria direito à liberdade. Quando o Laureano fala que o André é um animal político, o André é o político sul-mato-grossense que entende a alma do cidadão sul-mato-grossense. Então... Isso é uma arte, né, Edivaldo? É uma arte. Uma arte da política. Domina né? isso. Cada um com a sua habilidade, ele tem essa. Isso. O André é aquele cara que vai puxar bancada, vai fazer bancada para o MDB, pode ele ter popularidade para eleger um candidato a senador, ou seja, vai colocar o PMDB no jogo. Eu acho que ele não ganha, a minha avaliação, que tem um segmento que por causa desse negócio da prisão. Sim. E as denúncias contra o André são pesadíssimas, são gravíssimas, tem que ser consideradas. Mas é um cara que tá no jogo. Ele tá no jogo, faz o jogo, né? E com certeza até para a questão do MDB conquistar espaço no futuro governo, né? De quem for eleito se não for ele. Lucas. Aproveitando que a gente já falou dos problemas, né? Dos que estão mais se destacando nas pesquisas, o juiz aposentado Odilon, o André e também o atual governador, vocês acham que de algum modo, se muitos problemas forem expostos, pode surgir uma quarta via? Qual o papel seria do Harfuch nessa história também? Eu acho assim que a gente precisa descobrir o que o eleitor está pensando, a maioria do eleitor. Qualquer pesquisa que se faça, aparece 60%, em alguns casos até 70% de indefinição. Então, quer dizer, a gente não se sabe ainda verdadeiramente o que o eleitor está... E outra coisa, mais um detalhe, quanto de gente não vai votar? Então, aí a gente tem esperado um grande número para essa eleição, né? Todas as eleições desde 2016 têm sido assim. Essas eleições aí onde tem tido eleições extemporâneas, né? Tem sido assim, 50 lá no Tocantins agora em julho. 52%. 52%. Então a gente precisa saber quanto não vai e quais são o perfil, qual é o perfil do eleitor que não vai votar. A quem que prejudica mais, a qual candidato que prejudica mais. E isso ninguém está sabendo ainda. E só vai saber, por exemplo, se vai, vamos supor, surge um Harfuch aí, acerta um discurso, e aí, de repente chama esse eleitorado todo, e aí? Encanta o eleitor, né? Encanta, vem, dispara nele. Aconteceu já várias vezes isso aí, num dia em 85, não estava lá em quinto lugar, sei lá, que lugar, a Luiza Erundina em São Paulo. Tava os outros... Aí teve aquela invasão da CSN lá, andaram batendo em trabalhador, o momento era aquele, ela virou prefeita de São Paulo. Eu acho que o Harfuch, o grande problema dele é que ele está num partido só, ele tem se identificado com o discurso do Bolsonaro, que mesmo liderando a pesquisa aqui no estado, mas o Bolsonaro não é do partido dele, né? O Harfuch está no PSC e o Bolsonaro no PSL. E o Harfuch, ele vai ter que ver, vai ver como candidato ao Senado, acho que ele teria mais chance. Mas como candidato a governador, é isso que o Laureano falou, vai depender do que o eleitor vai pensar na hora. Por exemplo, tem um monte de gente que fala, vou votar no Harfuch por causa do programa que ele tinha no Ministério como procurador, da questão das escolas, da violência e tal. Mas só que a eleição para governador é mais ampla, você tem que ter governabilidade, você tem que ter proposta, você tem que representar algo. Não vai só definir na questão da ideologia. 10h51, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos. 10h54, nós voltamos aqui para a parte final do nosso papo de redação. Estamos recebendo os jornalistas Laureano Secundo e também Edivaldo Bittencourt. Eu queria voltar num tema que o Edivaldo falou, que ele se acredita na importância das redes sociais, né? E a gente está vendo que vários veículos de comunicação ou associações de jornalistas, enfim, estão montando a tal dos fact-checkings, que é para evitar fake news. O Grupo Globo agora com várias, inclusive a CBN, aí tem a agência pública, o pessoal da Folha tem também a agência de fact-checking deles. Qual a importância dessas iniciativas para evitar
que fake news ou notícias encontradas influenciem na cabeça do eleitor com um perfil como eleitor brasileiro, que é um pouco mais despolitizado, tem uma dificuldade um pouco de refletir sobre aquilo que chega até ele? No eleitorado mais esclarecido, pode ser que tenha, mas em termos de, sinceramente, de povão, do eleitorado... Você acha que eles não têm muito acesso a isso também? Em primeiro lugar, ele vai ter que entender o que significa esse termo todo aí. Não, assim, eu usei esse termo porque é o que é usado com todo mundo, mas assim, é só falar, tem uma plataforma lá que diz se é verdade ou mentira. Seria isso, né? Eu acho assim, o agravante da eleição do tal do fake news... Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, não é? Não, as iniciativas são boas, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o fake news, o que vai decidir a eleição não é as redes sociais no sentido verdadeiro da palavra, no meu entendimento. Eu acho que o que vai decidir a eleição é a mentira, né? A mentira vai ser propagada de uma tal forma e os partidos se preparam para isso. E terceirizada, né? Exatamente. Pelos interessados. O grave disso da história da eleição, eu acho que nos Estados Unidos aconteceu isso, e teoricamente o brasileiro vê os Estados Unidos como uma referência, que é um país mais sério, mais inteligente, mais desenvolvido, mas assim, imagine nós, com um país onde a maior parte da população, mais de 50% tem apenas o ensino fundamental, ou apenas sabe ler e escrever, a pessoa pega lá no fake news. Porque a falsificação das mentiras é tão grande que aparece vídeo do candidato falando. Aí você fala para a pessoa, mas isso é mentira. Ela fala, como não é mentira? Tá aqui o cara tá falando. Isso é tudo edição. A pessoa muito difícil. Hã? É muito difícil. É complicado. Muitos dizem então, que, na verdade... O que vai decidir a eleição é mentira propagada pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Tem uma coisa assim, existe assim, se o eleitor está disposto a acreditar na mentira. Eu já ouvi dizer que tem muito da predisposição, porque algumas pessoas não são influenciadas diretamente por aquilo que está lá, mas elas usam aquilo para reforçar uma convicção que já existe nela. Digamos assim. No final de semana aconteceu um negócio comigo, porque assim, eu ouvi de uma pessoa esclarecidíssima, que está tão decepcionada com tudo, inclusive com a composição das alianças, que falou assim, eu vou votar no Bolsonaro. Em protesto? Foi para ver se pelo menos ele já vai esculhambar tudo isso aí, aí a gente começa a organizar de novo. Porque é o seguinte, porque isso está funcionando na cabeça de muita gente. O cara, ele raciocina assim, ele fala, bom, aí vê um candidato se compondo com os deputados lá do Congresso. Ele não confia no Congresso. Uma instituição hoje abaixo... Então, vai ser mais do mesmo? Porque por incrível que pareça, quem tá aí hoje, que não é mais do mesmo, é o Bolsonaro, gente. Mas ele é deputado federal. Não, mas eu acho que você está equivocado. Não, assim, um cara tá funcionando assim. Ele não está se aliando com os outros. O Odilon não está se aliando Ele conseguiu passar o que o Laureano está dizendo é o seguinte, ele conseguiu passar o que nenhum outro conseguiu passar. E isso é um fato, não tem como negar. O Bolsonaro é político há 27 anos. Mas é diferente o que ele quer pregar e o que ele é. Sim, mas ele conseguiu, na minha avaliação, pegar um discurso diferenciado. O Collor, quando se elegeu presidente como caçador de Marajá, também foi um discurso. E já era político. Não era caçador de Marajá, coisa nenhuma, né? Aí que deu problema. Exatamente, conseguiu vender. Disposto a acreditar naquela mentira. Exatamente. Ele encantou todo mundo e deu no que deu. Pode acontecer. Já está acontecendo com a história da liderança do Bolsonaro na pesquisa, tirando o Lula, lógico, né? Claro. Que muita gente não acredita na possibilidade de Lula ser candidato. Não é difícil, não vai, não. É mais ou menos parecido com o que... Olha, Laureano e o Edivaldo, o papo de redação de hoje foi para nós aqui mais uma possibilidade de tentar entender esse balaio de gato que virou a eleição no Mato Grosso do Sul. Eu só posso agradecer, Edivaldo, a você por ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Infelizmente não deu para esclarecer muita coisa, porque até nós, jornalistas, vai ter que voltar mais. Até nós, jornalistas, estamos perdidos com o que está acontecendo, com o que pode acontecer, com o que vai acontecer. Eu só acho para o eleitor o seguinte, ele tem que ver, né? O grande problema do Brasil, não é de hoje, há 500 anos, é a corrupção. Então, se o eleitor quiser acabar com a corrupção na hora de votar, né? Ele tem que pensar nisso, porque não pode culpar a Polícia Federal, o juiz e tal, porque o cara é eleito senador, deputado ou governador, vai afastar como? O juiz de primeira instância que vai julgar. Qual o poder do juiz? É o governador do estado, é o senador da república, não tem como punir. Então, o eleitor tem que pensar bem disso antes, porque ele não pode culpar os outros pela cagada que ele foi fazer em outubro desse ano. Edivaldo Bittencourt, blog O Jacaré.
Laureano, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, e assim, eu vou usar uma frase aqui para encerrar. Claro. O saudoso Lúdio Coelho, ele falava assim: o eleitor, até quando erra, acerta. Boa. Tomara que seja assim, né? Tomara que ele... Nós queremos agradecer a você também e a diretoria da rede MS Record, de TV Record. E o site Diário Digital por ter concedido também, permitir que você viesse aqui falar com a gente, falar com o cidadão sul-mato-grossense. Muito obrigado mais uma vez. Lucas. O Edivaldo falou que nem a gente consegue, né? O papo é a redação, né? O papo da redação. Então, cada um que tire a sua pauta e consiga levar alguma coisa. A gente quer agradecer a você, ouvinte CBN, por mais uma vez acompanhar o nosso trabalho, acompanhar aqui o nosso esforço em levar melhor informação, tentar traduzir o que está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul, porque realmente é um idioma que a gente tem conseguido falar muito pouco, que é o idioma da política, principalmente dessa política que a gente tem convivido com ela e a gente tem se decepcionado bastante. É mais decepção que alegria, é muito mais decepção que resultados. E a gente vai ter uma eleição aí para mudar esse quadro. Bem disse o Edivaldo, o eleitor pode fazer essa leitura, tentar compreender e lá na frente dar o seu voto pela mudança ou pelo que vai continuar acontecendo nesse estado. Nós somos responsáveis pelo futuro do Mato Grosso do Sul, pelo futuro do Brasil. A gente quer agradecer imensamente mais uma vez a você que acompanhou a gente pelo facebook.com /CBNCG Oficial. Essa entrevista e todas as outras vão estar disponíveis daqui a pouco mais no nosso site cbncampogrande.com.br. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Amanhã